Presta atenção na estratégia de construção de marca mais genial e controversa da história moderna. Donald Trump passou de um incorporador imobiliário de Nova York para estrela de reality show para presidente dos Estados Unidos 2 vezes. E antes que você ache que isso foi sorte ou carisma natural, precisa entender uma coisa. Isso foi engenharia de imagem meticulosa executada ao longo de 50 anos. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Nembra Chu, especialista em posicionamento e comunicação. E se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever e deixa o like. O Trump não construiu um negócio, ele construiu uma marca pessoal tão forte que sobreviveu a falências, escândalos, impeachments e indiciamentos criminais. E continua dominando. Você pode amar ou odiar ele, todo mundo tem opinião forte sobre ele. Mas do ponto de vista de construção de marca, o que ele fez é uma masterclass. Então nesse vídeo eu quero destrinchar exatamente como ele fez isso, as estratégias, táticas, os momentos de virada, porque independente da sua posição política, entender isso muda como você enxerga marketing pessoal. E é relevante. A história começa nos anos 1970, quando Trump entra no mercado imobiliário de Nova York. Ele herdou o negócio do pai, Fred Trump, que era um incorporador de classe média, focado em habitação popular no Brooklyn e no Queens, mas o Trump não queria ser mais um incorporador, ele queria ser uma celebridade. Então ele fez algo que ninguém fazia na época, ele transformou imóveis em espetáculo. Ele pegou o hotel Commodore, que estava falido, reformou e transformou no Grand Hyatt. Mas não foi só a reforma, foi a forma como ele vendeu isso para a mídia, glamour, opulência, ousadia. Nos anos 1980, ele intensificou, comprou a Trump Tower, o Plaza Hotel, cassinos em Atlantic City, como o Trump Taj Mahal, e colocou o nome dele em tudo. Não era um hotel em Nova York, era Trump Tower, não era um cassino, era Trump Taj Mahal. E olha a sacada, ele cortejou a mídia tabloide obsessivamente, aparecia em colunas de fofoca do New York Post, dava entrevistas sobre sua vida pessoal, fazia cameos ali, aparições em filmes e programas como Lifestyles of the Rich and Famous. Por quê? Porque ele entendeu algo que poucos empresários entendiam na época. Atenção é moeda de troca. Aí, em 1987, veio The Art of the Deal, o livro que cimentou tudo. Ele admitiu abertamente que usava hipérbole verdadeira, que é exagero de propósito. Eu jogo com as fantasias das pessoas. As pessoas querem acreditar que algo é o maior, o melhor, o mais espetacular. Foi o que ele disse. Percebe o que ele fez? Ele não vendia imóveis, ele vendia aspiração, vendia a fantasia de ser poderoso, invencível. E isso funcionou. Na década de 80, o Trump virou sinônimo de sucesso americano. Mas aí vieram os anos 1990 e tudo desmoronou. Seus cassinos em Atlantic City quebraram, o Plaza Hotel estava sobrecarregado de dívida, ele declarou falência múltiplas vezes, 4 ao todo ao longo da carreira, e qualquer outro empresário teria sumido do mapa, mas o Trump fez o contrário. Ele reformulou as falências como obstáculos temporários, usou a mídia para construir narrativa de resiliência e disse: eu quebrei, mas voltei mais forte. E olha a estratégia aqui, em vez de tentar esconder os fracassos, ele os transformou em prova de que era um sobrevivente, de que era um lutador. Ele começou a licenciar o nome dele para produtos e edifícios que ele nem construía. Gravatas Trump, vodka Trump, bifes Trump, o nome Trump virou sinônimo de aspiração independente da realidade financeira por trás. E a vida pessoal dele alimentava isso. Casamento público com a Ivana Trump, depois divórcio escandaloso, depois casamento com a Marla Maples, tudo nos tabloides. Ele não tentava evitar a atenção negativa, ele usou para se manter relevante, porque a atenção negativa ainda é atenção, e atenção vira oportunidade. Aí veio 2004 e o Trump lança O Aprendiz, a versão original e americana do programa, que depois foi lançado no Brasil com a apresentação do Roberto Justus. E esse programa mudou tudo, porque até então o Trump era uma figura regional conhecido em Nova York e entre quem acompanhava negócios. Com o Aprendiz, ele virou ícone nacional. O programa mostrava ele como um chefe sem rodeios, tomando decisões firmes numa sala de reuniões luxuosas, e a frase "You're fired" virou elemento cultural. Mas tem um detalhe que poucos sabem: os produtores editavam tudo para polir as decisões impulsivas dele. Criavam uma ilusão de competência estratégica. Então o Trump que aparecia na TV não era necessariamente Trump real. Era uma versão editada, otimizada para transmitir autoridade. E isso funcionou perfeitamente, porque o que o Aprendiz fez foi transformar o Trump de um empresário controverso em um arquétipo. O chefe ideal, duro, justo, bem-sucedido. Ele usou essa plataforma para licenciar o nome dele ainda mais, de gravatas a bifes, tudo com marca Trump, e a família dele aparecia no programa. Ivanka, o Donald Jr., o Eric, todos como herdeiros polidos do império. Isso criava uma narrativa dinástica, a ideia de que o sucesso era genético de geração para geração. Ao final da década de 2000, Trump tinha evoluído de construtor para embaixador de marca, ele não construía mais prédios, ele vendia a ideia de sucesso. E olha o timing, isso aconteceu na era pré-crise de 2008, quando o americano médio ainda acreditava no sonho do capitalismo meritocrático. O Trump personificava isso. Em 2011, o Trump começa a testar a política e faz isso de uma forma mais controversa possível, amplificando a teoria conspiratória de que
Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos. A conspiração Birther, totalmente infundada, mas gerou atenção massiva, e o Trump ganhou tração entre audiências conservadoras que se sentiam alienadas. Ele estava testando as águas e percebeu que política era o próximo estágio da marca dele. Aí em 2015 vem o anúncio de candidatura, descendo a escada rolante dourada da Trump Tower, visual espetacular e discurso inflamatório sobre imigração e comércio. E olha a sacada, ele se posicionou como um bilionário outsider, não era político de carreira, era empresário de sucesso que ia drenar o pântano de Washington. Percebe a contradição? Um bilionário de Nova York se vendendo como o defensor dos esquecidos da América rural funcionou. Porque ele usou as mesmas táticas de O Aprendiz, que são linguagem simples, decisões rápidas, autoridade sem rodeios. E ele dominou a mídia completamente. Falava coisas ultrajantes que geraram manchetes desde sempre, chamava de publicidade gratuita. Enquanto outros candidatos gastavam milhões em anúncios, o Trump aparecia em todo canal de notícias, sem pagar nada. Ele também começou a desacreditar a mídia mainstream, fake news. Isso criava uma narrativa, ele contra o sistema corrupto, ele como contador de verdades. E as redes sociais, principalmente Twitter, viraram um canal direto dele com os eleitores, sem filtro, sem intermediários, sem fact-checking, sem checar os fatos. Isso era revolucionário, porque ele contornava as coisas tradicionais de informação. Como presidente, o Trump governou via personalidade, não via instituições. Ele usava comícios, tweets, a Fox News, para manter vínculo direto com a base, frequentemente promovia conspirações, fraude eleitoral, deep state, teoria da perseguição. Isso funcionava porque corroía a confiança nas instituições. Se você não confia na mídia, no governo, nas cortes, você só confia nele. E depois que perdeu em 2020, ele reformulou a derrota como roubo. Grande parte da base acreditou, porque a marca Trump já tinha construído lealdade tão forte que sobrevivia à realidade factual. Ele criou a própria rede social para continuar controlando a narrativa e transformou os indiciamentos criminais em prova de perseguição política. Percebe o padrão? Cada crise vira oportunidade, cada ataque vira combustível para mobilizar a base. Em 2024 ele venceu de novo, voltou para a presidência, não apesar das controvérsias, mas por causa das controvérsias. Porque a marca Trump nunca foi sobre ser amado por todos, foi sobre ser inescapável, sobre dominar a atenção, sobre criar lealdade tribal ali tão forte que nada abala. Então vamos consolidar aqui o que o Trump fez para isso. Primeiro foi autopromoção com hipérbole, ele admitiu que exagera de propósito para atrair atenção. Segundo foi manipulação midiática, ele diz coisas controversas para gerar manchetes, atenção negativa ainda é atenção, considerando que vai ser usada bem depois. Terceiro foi o foco em nicho demográfico, ele não tentou conquistar todo mundo, ele focou em segmentos específicos e criou ali um evangelismo de marca. O quarto foi o uso do reality de TV e a imagem visual dele, principalmente no Aprendiz, que criou essa ilusão de competência e a política ampliou isso. E o quinto, a resiliência de reformulação de crises, porque toda falência virava a narrativa de superação, todo ataque virava perseguição. E tem uma coisa que une tudo isso, controle da narrativa. O Trump nunca deixou ninguém mais contar a história dele. Ele sempre contou primeiro, mais alto, mais polêmico. Olha, você pode achar isso genial ou assustador, provavelmente os dois. Porque do ponto de vista de construção de marca, o Trump é uma masterclass, mas do ponto de vista de consequências sociais, pode ser problemático. Ele provou que você pode construir lealdade tão forte que sobrevive a escândalos, falências, indiciamentos, provou que a atenção é mais valiosa que reputação, provou que controvérsia vende. E isso mudou o jogo para sempre. Política virou entretenimento. Marca pessoal virou mais importante que competência técnica. Então aproveita e me conta aqui nos comentários se você acha que isso é estratégia brilhante ou manipulação perigosa. E se você quer entender mais sobre estratégias de marca, posicionamento e o que está mudando o jogo, se inscreve no canal e não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais que vão estar listadas aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Beijo.